Chamo-me Rosa Teodósio, sou docente do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e venho apresentar o tema Apresentação Oral de Trabalhos Científicos neste curso sobre a arte de comunicar ciência. Falaremos primeiramente da fase de pré-apresentação, seguindo-se algumas considerações sobre a aparência pessoal do palestrante, aspectos a considerar durante a apresentação, características de uma apresentação de 10 minutos, aspectos que devem ser considerados ou a evitar durante uma apresentação oral de um trabalho científico e, por fim, um resumo do que conversamos nesta aula. Muitas pessoas, quando vão fazer uma apresentação de um trabalho científico, ficam nervosas, têm receio da audiência, dariam tudo para estarem noutro local. Às vezes, tal acontece por características intrínsecas do indivíduo que ele deve combater, outras vezes por se sentir mal preparado em relação ao tema que vai apresentar, o que não deve mesmo acontecer. O investigador que vai apresentar o seu trabalho num congresso deve dominar o tema que apresenta e deve estar preparado para as questões que a audiência possa colocar. Vejam a jovem da imagem inferior, que se mostra descontraída, confiante, tem um sorriso cativante e, portanto, eu acredito que esta jovem esteja preparada e muito confiante em relação ao tema que vai apresentar. Considerar também que nas apresentações orais e principalmente nas mais longas, se nós não mantivermos a atenção da audiência, após poucos minutos, a audiência vai começar a estar distraída, vai pensar em situações da sua vida, vai deixar de ouvir aquilo que o investigador está a transmitir. Vejam a curva da atenção da audiência. Numa apresentação mediana, a audiência mostra-se atenta no início e no fim da apresentação. É a curva aponteada. Numa apresentação eficiente, a atenção da audiência é muito superior, contribuindo para isso o facto do palestrante ir fazendo conclusões intermédias ao longo do seu discurso. Vejamos a fase de pré-apresentação. Nesta fase, precisamos saber de quanto tempo dispomos, quais são as características da audiência e precisamos conhecer o local onde a apresentação irá decorrer. Estes conhecimentos são importantes para definirmos a apresentação em termos de duração, conteúdo, recursos utilizados. Quanto à aparência pessoal do investigador que vai fazer a apresentação do seu trabalho, seja numa reunião científica nacional ou internacional, a sua aparência terá certamente de ser diferente daquela que vos trago nestas imagens. As pessoas que aqui vos apresento, estas fotografias, são exageradas, não é? E, portanto, chamam demasiado a atenção para o cabelo, para os piercings, para toda a bijuteria, para o aspecto sexy. E este tipo de aparência distrai e enfraquece o impacto da apresentação. Portanto, dependendo do facto da reunião científica ser mais ou menos casual, assim deve ser a apresentação do investigador. Não esquecer que é fundamental que o investigador se sinta confortável, porque tal aspecto facilita a forma da apresentação. Alguns autores consideram que as cores azul, branco ou preto são as mais indicadas, mas tal não é consensual. Durante a apresentação,
O investigador deve mostrar que domina o tema e deve mostrar entusiasmo, tal como os professores fazem quando querem que os seus alunos se mantenham interessados na aula. É importante não esquecer que devemos evitar tiques físicos, como, por exemplo, coçar o queixo ou o nariz ou mexer no cabelo, e os tiques verbais também devem ser evitados, como repetição de um som ou de uma palavra ao longo do discurso. Durante a apresentação, é importante que o investigador esteja colocado a 45 graus na sala para poder ver a audiência e a projeção dos slides, se for necessário. Quanto à organização da apresentação, começamos por analisar a forma do título. Como podem ver, numa apresentação de um trabalho científico que se foca num aspecto em particular, o título é complexo. É o exemplo de cima. Mas uma palestra tem um título abrangente, pois irá demorar mais tempo esta apresentação de uma palestra e também vão ser apresentados alguns subtemas. Numa apresentação de um trabalho científico, o primeiro slide deve ter o título, o nome do autor, a afiliação e a data. Neste slide vemos as características destes elementos. Título escrito em Arial ou Times New Roman, em maiúsculas e minúsculas, com uma letra de tamanho 42 ou semelhante, a negrito, a cor com que escrevemos o título vai depender também do fundo do slide e deve estar centralizado. O nome do autor é escrito com as mesmas características, mas num tamanho de letra inferior, e a afiliação será de acordo com as mesmas regras utilizadas para escrevermos o nome do autor. De seguida, devemos colocar um slide com o índice, composto pelos vários capítulos do nosso trabalho: introdução, objetivos, população e métodos, resultados, discussão, conclusões. Os slides seguintes correspondem aos vários capítulos apresentados e são denominados slides intermediários. Atenção, que não se apresenta um resumo, palavras-chave ou referências bibliográficas. O slide seguinte é o slide dos agradecimentos, mas este slide não é obrigatório. Nós podemos agradecer à equipa que nos acompanhou no desenvolvimento do nosso trabalho, às instituições que nos financiaram, a outras instituições ou outras pessoas que achemos pertinente. O último slide pode ser idêntico ao primeiro, com o e-mail do investigador e sem a afiliação, ou pode ter uma imagem relacionada com o tema apresentado. Atenção, que nunca se deve colocar a palavra fim e a palavra obrigada poderá ser colocada, nós em Portugal costumamos fazê-lo, mas poderemos agradecer verbalmente. Pensemos agora numa apresentação de 10 minutos. E 10 minutos da apresentação mais 5 minutos de discussão. E este é o tempo que geralmente nos é concedido num congresso. Para criarmos os nossos slides, temos de pensar que um slide corresponde a desde 30 segundos a 1 minuto de tempo. E que slides mais complexos podem necessitar de 1 minuto e meio para serem apresentados, o que significa então um máximo de 15 slides para 10 minutos de apresentação oral. Vejamos a quantidade de slides
por secção e, portanto, por tempo, não é? O primeiro slide, título, autor, afiliação e data, 1 minuto. A introdução, 1 a 3 slides, 2 minutos. Os objetivos, 1 slide, 1 minuto. Material e métodos, 3, 4 slides, 2 minutos. Resultados, 3, 5 slides, 3 minutos. Conclusões, 1 slide, 1 minuto. Agradecimentos e slide final, com os quais não gastamos tempo. E como já vos tinha dito, o slide dos agradecimentos não é obrigatório e o slide final poderá ser idêntico ao primeiro. Portanto, só para reforçar esta ideia. Vejamos algumas frases que devem ser evitadas. Bom dia a todos. Claro que é para todos. Desculpe-me, mas eu não tive tempo de preparar. Não deve acontecer. Eu sei, mas não sei explicar. Então, tem que dominar o tema. Recebi o convite em cima da hora. Se o convite era em cima da hora e não tinha tempo de se preparar, não aceitava o convite. E, como já falámos há pedaço, controlar os vícios de linguagem, como certo, está ou outros. Outras frases que devem ser evitadas. Todos ouviram falar, todos sabem. Não é assim. É bem conhecido na literatura, nem toda a gente lê tudo. Isto era tudo o que eu tinha para apresentar. Então, não há mais nada a dizer. Isto não é importante, vamos passar. Se não é importante, não deve constar nos slides. Isto ou isso é muito complicado. Nós estamos ali para apresentar o tema, temos que o apresentar de uma forma que a audiência entenda. Há outras frases que devem ser evitadas porque colocam em dúvida a inteligência do interlocutor. Está a compreender o que digo? Está a acompanhar o meu raciocínio? Percebe? Está claro? Esta figura explica-se por si só. Portanto, não podemos melindrar a audiência, estamos ali para apresentar o nosso trabalho. E quando apresentamos o nosso trabalho, nós devemos orientar a audiência para aquilo a que nos estamos a referir e que está no nosso slide. Então, devemos apontar, utilizando apontadores ou utilizando recursos de animação. Resumindo, os passos a seguir. Preparar-se muito bem, estudando e aprofundando o tema. De seguida, elaborar um bom resumo do tema a apresentar. Depois, desenvolver a apresentação e criar o material visual. Por fim, treinar a apresentação para confirmar se está a cumprir o tempo que lhe é destinado, para se sentir mais confiante, para que a exposição seja fluida. Mostrem-se calmos, confiantes, falem claramente e de uma forma concisa, apresentando um PowerPoint bem organizado, com uma mensagem clara e com ilustrações, gráficos e tabelas pertinentes e relacionados com o assunto que vão apresentar ou que estão a apresentar. Obrigada pela atenção.